Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, eu peguei um trade aqui bem interessante, utilizando um sinal de fraqueza bem bacana, lucrativo no mercado, que você pode replicar nas suas operações. Eu sempre visualizo o mercado a partir desse sinal de fraqueza, naturalmente quando ele aparece, né? E é frequente nos mercados, a gente vê isso acontecendo frequentemente, é um sinal de fraqueza eficiente, isso gera boas vendas nas movimentações, e você tem ali cenários para pegar trade, boas oportunidades e também muito assertivas. Então esse conteúdo é bacana. Vou colocar aí o trade para vocês, acabei de pegar ele. Vou colocar a gravação desse trade brevemente acontecendo aqui para vocês e vou explicar o contexto. Então vamos lá. Olha só não esquece de deixar o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa o dedo no like, que é um conteúdo de valor que vai te orientar demais nessas suas tomadas de decisão daqui para frente. Então vamos lá assistir como foi esse trade. Bora! É isso aí, pessoal. Acabei de montar uma posição aqui. Vamos dar uma olhada nesse movimento. Cenário interessante aqui de venda, exatamente nessa região. Ó. Tá? Que o preço está. A gente tem uma posição nessa região para um movimento de baixa potencial. Então a gente vai acompanhando aqui e eu vou trazendo as atualizações do movimento aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu conduzir aqui para o 0 a 0 esse trade. Que a gente posicionou ali nessa movimentação. Então, a gente está aqui nessa configuração. Deixa eu ver se ele já está dando 2 vezes o risco. A gente entrou mais aqui em cima. Ele já está andando 2 vezes o risco, tá vendo? Então, a gente pode conduzir para o 0 a 0 essa posição. Que aí fica certinho ali. Acompanhando aqui conforme o mercado vai mexendo. Tá? A gente vai atualizando aqui. É isso aí, pessoal. O mercado andou ali os 3 vezes o risco. A gente já fechou a operação. Tá lá o resultado aqui do lado direito. Então, um movimento bem bacana. Isso aí, pessoal. Vocês viram aí a configuração acontecendo. Foi exatamente nesse movimento. Esse trade, ele tem um contexto por trás e tem esse sinal de fraqueza que eu venho comentando com vocês. Como funciona esse sinal de fraqueza? Vamos lá. Olha, o sinal de fraqueza principal que foi desenvolvido aqui é aqui nesse ponto. Olha só. O mercado ele veio puxando para cima de uma maneira desproporcional. Ele puxa muito forte para cima, tá vendo? Com candles muito cheios, com muita velocidade, e ele se desloca muito forte para cima. Parece que ele vai subir muito, né? Parece que ele vai desenvolver um baita movimento lá para cima e vai engatar. Se ele volta corrigindo, você acha que ele vai só corrigir e continuar subindo? Porque ele subiu muito forte. Só que depois de subir muito forte, ele cai mais forte ainda. Tá vendo? Ele sobe muito forte, cai mais forte ainda. Isso daqui é um sinal de fraqueza, tá? Então, se o mercado ele mostra muito interesse comprador e sobe muito, logo depois não dá em nada essa movimentação de alta, não dá continuidade de alta, ele começa a cair e cai mais forte ainda e quebra as mínimas, isso é um sinal de fraqueza. Quando ele volta, normalmente ele está corrigindo. Se ele vem caindo mais, ele vem gerando algumas vendas, dependendo das validações que ele vem criando depois do mercado estar tomado por oferta, tá? Então esse aqui é um sinal de fraqueza, significa que é um sinal de muita presença de oferta nesses níveis de preço, presença de big player pensando em vendas, não só pensando como atuando vendido nesse tipo de região. Normalmente quando o big player monta posição de venda grande, primeiro o mercado sobe muito forte, para logo em seguida ele cair muito forte. É o que a gente está falando aqui. Isso é muito comum, tá? Quando o big player ele monta uma posição grande de venda, automaticamente o mercado ele dá uma puxada para cima para consumar aquela ordem e aí ele vem caindo muito forte. Isso é muito comum, né? No mercado. A gente vê essas compras e vendas. Muitas vezes isso aqui ocorre, inclusive, quando a gente tem ali propriamente compras institucionais, o institucional comprando para depois vender, que chama o conceito de buy to sell, né? Compra para depois vender. Isso são pequenas manipulações que a gente vê nos movimentos de preço por infinitos motivos diferentes que não vêm ao caso e não tem muito por que o trader ficar caçando os motivos do porquê o institucional vai fazer tal coisa. Cara, isso na maior parte do tempo você vai ficar tirando conclusões ilusórias e no final das contas a gente tem que entender as movimentações, entender os conceitos que o mercado gera e executar aquilo corretamente no dia a dia, desde que seja algo benéfico e que realmente tenha qualidade.
Então, esses sinais de fraqueza, eles são extremamente interessantes e eles geram movimentos bons, só que tem que trazer algumas validações. Aqui no material didático lá do time da Excelência Trade, eu tenho isso aqui muito bem explicado. Olha só, a gente tem todo o material didático aqui, né, que vai explicando todos os conceitos detalhados lá no programa de formação do treinamento Excelência Trade, que inclusive está de vagas abertas, tá? O programa de formação com o nosso ambiente de prática, onde todas as oportunidades que eu estou de olho ficam desenhadas aqui com antecedência em todos os mercados, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, tudo muito detalhado. Dá uma olhada no link da descrição para você participar do time, que está com vagas abertas, com baita desconto, inclusive. E olha só, aqui a gente tem esse sinal de fraqueza explicado, olha só. Tá vendo? Puxa muito forte para cima, puxa mais forte ainda para baixo. E isso daqui é um sinal de fraqueza. Lá, os formadores de mercado, que são os institucionais envolvidos nesse tipo de movimentação, fazem esse tipo de manobra institucional em busca de ganhos financeiros, enfim. Tem toda a explicação aqui, a gente faz todo um programa de formação legal sobre os conceitos de elite do mercado, né? Então lá ele puxa forte e cai mais forte ainda logo depois, é o que a gente viu aqui, ó. É o que a gente viu nesse movimento. E aí o mercado veio caindo, abriu até em gap de baixa no outro dia, tá vendo? Mostrando essa presença forte de oferta. Ele faz um fenômeno aqui fantástico, né? Que é abrir em gap de baixa, pulando uma região de demanda, tá vendo? Isso daqui é uma regiãozinha de demanda. Essa estrutura em vermelho é uma estrutura de continuidade de alta. Tá? O mercado faz aqui 1, 2, 3, puxa para baixo quebrando o fundo e puxa para cima renovando o máximo. Inclusive, aqui nesse ponto a gente acaba tendo uma compra, né? Tem a setinha aqui porque a gente mapeou isso aqui em detalhes lá no time da Excelência Trade e tudo mais. Mas isso daqui tudo é uma região de demanda. Ela já foi brevemente testada aqui, mas ela continua sendo uma região de demanda relevante. Quando o mercado deixa uma região de demanda e ele fecha num dia e abre no outro em gap, pulando a região de demanda, isso daqui é um baita sinal de fraqueza. Tá? É um cenário bem legal para você cogitar vendas depois disso. Movimentos bons de venda costumam se desenvolver, que isso que é outra manobra institucional interessante. Inclusive, a gente fez aqui uma semana inteira de aulas ao vivo, um mini curso aqui no canal bem legal, que se você for aqui no canal, na aba ao vivo, você vai ver um monte de aula insana aqui, de horas, a gente explicando os conceitos, tudo ao vivo aqui no canal. Bem bacana também, que foi agora, essa semana. Tá? Foi um mini curso que eu dei aqui de maneira gratuita, que foi o Desafio Excelência Trade. Então, o mercado, pessoal, ele vem puxando aqui para baixo depois de todo esse contexto que apresenta sinais de presença grande de oferta nesses níveis de preço, o que vai favorecer as vendas. Então, ele veio puxando forte e ele vem criando estruturas de continuidade baixa. Ele criou duas. Aqui tem uma, ó, 1, 2, 3, puxa forte para cima, quebra topo. Logo depois quebra as mínimas. Isso daqui é uma estrutura de continuidade baixa. Tá? Isso aqui é uma estrutura de quantidade baixa e vai criando nelas regiões de oferta, né? Essas estruturas, mas isso é uma estrutura. Aqui embaixo é outra estrutura. Ó. 1, 2, 3, puxou para cima também quebrando o topo e logo depois quebrando as mínimas. Também uma estrutura de continuidade nessa região. Tá vendo? E aí a gente pode pegar a ferramenta do Volume Profile, como tem duas estruturas, consequentemente vai ter duas regiões de oferta, tá? Vai ter uma aqui e vai ter outra aqui. E a gente pode estar pensando em vender nessas regiões. A de cima, que é essa daqui, está muito grande, né? A de baixo ela fica mais atrativa porque ela está mais refinada, menorzinha. E aí o seu stop fica mais barato, é uma dinâmica melhor. Só que quando a gente pega o volume profile e puxa do primeiro candle de baixa até o último candle de baixa desse movimento de impulsão de baixa, a gente vê que a POC, que é essa região aqui, ó, do volume profile, onde a gente tem essa linha vermelha, mostra para nós que aqui é uma região de muito volume concentrado. Então, nesses níveis de preço, a gente tem muito volume concentrado, ou seja, interesse de big player nesse tipo de região, dando em cheio em cima da região de oferta que a gente tinha localizado. Então, dá exatamente aqui. É por isso que tem aquela venda lá que eu fiz nessa região para aproveitar esse tipo de movimento de preço. E aí foi o vídeo que vocês viram aí agora se desenvolvendo, né? Aquela movimentação, foi aquele trade que andou aí agora numa movimentação bem legal. Então o preço foi desenvolvendo, ele quase pegou para cima da região, mas respeitou, vocês viram aí a configuração andando e foi um desenvolvimento legal. Acho que eu entrei um pouco mais em cima porque tinha dado 3 vezes o risco certinho aqui na configuração. Eu entrei bem mais aqui em cima. Enfim, entrei por ali, acho que foi mais aqui embaixo, aí foi assim mais ou menos, né?
trade. Aí um pouquinho mais aqui. Mais ou menos ali o trade, vocês viram ele andando ali na configuração. Então, esse movimento ele tem um contexto muito bom e a venda nessa região vem por conta do sinal de fraqueza lá em cima e a estrutura de continuidade de baixa aqui embaixo com esses detalhes de volume profile alinhados. Aqui a gente tem um outro movimento que tem dois sinais de fraqueza forte, mas que são um diferente do outro, né? O primeiro é esse, que são os impulsos para cima que não dão em nada. Aqui a gente já vê, ó. Puxa muito forte para cima, logo depois vem caindo. Puxa muito forte para cima, logo depois cai mais ainda. A gente vai ver isso aqui no tempo gráfico menor, porque fica um pouco mais nítido nesse caso. Aqui eu estou no gráfico de 1 hora. Se você for ver, o mercado está numa tendência de alta gigante. Preço subindo muito, tendência de alta, e ele vai se desenvolvendo. Quando ele chega aqui nesses topos, ele começa a arredondar minimamente os topos. Nada muito nítido, mas um pouco de arredondamento acontecendo. Topos arredondados representam possível fraqueza de demanda, possível entrada de oferta em segundo plano. Tá? Isso significa que a oferta já estava entrando conforme o preço estava subindo e ele vai arredondando os topos. Ou seja, sinal de fraqueza. Sinal de fraqueza no movimento, apontando possibilidade de grandes movimentos de baixa. E aí, no 15 minutos, isso tudo aqui vai ocorrer em todos os tempos gráficos, tá, pessoal? Aquele cenário que eu mostrei para vocês ali agora foi nos 5 minutos barra 1 minuto. Alinhamento de 5 minutos com 1 minuto. Esse daqui já é no 1 hora, 15 minutos e depois a oportunidade vai vir no 1 minuto. Mas assim, cara, tem hora que é no 4 horas, tem hora que é no 15 minutos, tem hora que a gente nem refina tanto, já pega tudo no 15 minutos, tudo no 5 minutos, depende do cenário. Depende de aonde o mercado está configurando todo o contexto ali, entende? Todo o contexto operacional. Isso funciona para todos os mercados, todos os ativos. Aqui no time da Excelência Trade, a gente faz todo um programa de formação completo, onde a gente vai trabalhando todos os conceitos detalhados, tá vendo? Então aqui a gente faz mentorias específicas sobre todos os temas, mentoria de SMC, mentoria de Wyckoff, mentoria de Elliott, mentoria de preço e volume, análise técnica avançada, análise gráfica avançada, indicadores, volume profile, que são as técnicas de elite do mercado. Porém, a gente tem mentorias específicas, tá vendo? Sobre cada um dos temas, para justamente a gente conseguir se aprofundar em cada um deles, passo a passo, e conseguir trabalhar cada um deles do extremo básico ao extremo avançado, para você aprender de fato. Então, a gente faz tudo isso detalhado, todas as aulas são acompanhadas pelos materiais didáticos juntos, tá vendo? Igual eu estava mostrando, toda aula tem, você recebe uma apostila completa, detalhada sobre todos os conceitos técnicos do mercado, que são realmente bons, né? Não é coisa aleatória, conceito que funciona, conceito assertivo, conceito técnico profissional mesmo. E também a gente faz todo um trabalho de mentalidade, comportamento, psicológico, tudo voltado para o mercado, todo o desenvolvimento de atitudes que são ganhadoras no mercado, desenvolvimento de autocontrole, de autoconfiança, tudo para realmente você aplicar o seu conhecimento corretamente no mercado, porque mais de 70%, mais de 80% do resultado final, ele vem a partir de mentalidade e comportamento, tá? 20, 30% é técnica. Isso é o day trade no mercado financeiro, é assim que funciona. Tá? Então, você também tem acesso no programa de formação ao nosso ambiente de prática, que é a nossa comunidade exclusiva, que é aqui, tá vendo, nessa outra plataforma, onde a gente faz todos os mapeamentos, todas as oportunidades que eu estou de olho fica desenhadas ali antes. Eu vou mostrar o antes e depois aqui da configuração, vocês vão ver. Olha só aqui para você ver. Aqui foi uma já lá, o antes e depois dessa compra aqui no caso. A gente desenhou ela ali, foi um cenário bem legal. Mas foi uma compra lá em cima antes desses sinais de fraqueza. Depois ele começou a apresentar o topo arredondado, que é um sinal de fraqueza, e as puxadas para cima não dá em nada. Não chegou a quebrar a mínima, né? Nessa primeira. Mas depois puxou para cima de novo e aí sim veio caindo mais forte ainda. Quebrou essa mínima, mostrando que isso aqui são impulsos para cima sem continuidade de alta, com topo arredondado, que aqui no gráfico de 15 minutos ficou ainda mais nítido, tá vendo? Aqui no 15 minutos está mais nítido, ó. Bem arredondado. Isso aqui é dois sinais de fraqueza junto na movimentação. Então o mercado está caindo forte. A gente pode refinar lá no 1 minuto. Olha o que ele fez aqui no 1 minuto. Olha que bonito. Ó, todo esse contexto de venda ele faz 1, 2, 3. Puxa para cima, quebrou o topo. Puxa para baixo, depois forte, quebra as mínimas. Estrutura de continuidade baixa. Desenvolvida. E aí esse topo aqui, quando cria estrutura assim, o topo aqui é muito forte. Então, consequentemente, cria uma região de oferta próxima aqui, ó. Tudo isso aqui é uma região de oferta. Então, o mercado voltando nesse tipo de região, a gente tem venda. A gente mapeou isso aqui em detalhes, olha só. Posso puxar aqui, que foi agora há pouco, inclusive. Ó. Olha lá, 7 horas atrás, tá vendo? Tá aqui em cima.
Olha lá, a região de oferta que eu estou mostrando para vocês. Cai mais um pouquinho, pegou na região, a gente tem venda. Tá vendo? Foi agora há pouco, foi de manhã, né, no caso. Então, naturalmente, ele tem que voltar ali para testar essa região mais em cheio para a gente ter uma possibilidade nesse tipo de movimento. Então, ele indo ali, ó, foi lá, testou a região de fato, vem desenvolvendo, tem que ser 3 vezes o risco, né? O mercado tem que andar sempre muito mais do que você está arriscando na configuração, porque aí fica bem interessante. Você sempre tem que ganhar mais do que você arriscou no aquele trade, né? Isso é base de risco-retorno vantajosa. Então, lá, o mercado já vem andando bem, vem configurando o cenário, trade bem tranquilo para participar do movimento, totalmente desenhado ali, tá vendo? Agora há pouco, e um movimento muito bom, com sinais de fraqueza evidente dentro de um movimento de preço de baixa e estruturas de continuidade. Então, os detalhes bem legais, a gente faz isso com todos os mercados, tá? Mini índice, mini dólar, Forex, que são as paridades de Forex, XAUSD e tudo mais. Criptomoedas, que é o Bitcoin e as altcoins, várias altcoins a gente mapeia todos os dias, que são as outras criptos. Mercado internacional, que é Nasdaq, S&P, Dow Jones. Então, eu, por exemplo, mapeio 16, 17 ativos diferentes, deixo todas as oportunidades desenhadas ali no time todos os dias e a gente faz todo esse trabalho. Eu mesmo te respondo pessoalmente aqui no time da Excelência Trade todos os dias. Então, dá uma olhada no link da minha bio, porque a gente está de vagas abertas para o programa de formação, por isso que eu estou falando dele aqui para vocês, para você participar e estar com um desconto muito grande, para você aproveitar essa oportunidade de investimento, tá? Olha só, vindo aqui num outro movimento que a gente teve aqui agora também nessa configuração, a gente já tem esse outro cenário. A gente pode vir até no gráfico de 1 hora, só para vocês verem o contexto em que o mercado está nesse momento. Olha só essa puxada para cima que o mercado deu aqui, tá vendo? Deu uma puxada muito forte para cima, muito agressiva, subindo muito aqui no gráfico de 1 hora. Aonde que esse preço chegou aqui? Chegou num ponto muito importante, olha só que interessante. Ele chega numa região que a gente pode jogar até lá no 4 horas para a gente conseguir ver ela melhor, que é aqui para trás, ó. Isso daqui, pessoal, é um topo de liquidez. O mercado fez 1, 2, 3, tá vendo? Topo de liquidez. Criou essa estrutura em vermelho, quando o mercado quebrou esse fundo, renovou ele por meio dessa grande impulsão de baixa, a gente valida esse topo. Então, é um movimento de 1, 2, 3, né? Estrutura de baixa. Movimento de 1, 2, 3 valida topo. O topo ali em cima é um topo de liquidez, significa que tende a entrar pressão de oferta quando o mercado visitar em cima desse topo. Então, quando o mercado for aqui em cima do topo, pode entrar pressão de oferta nesse tipo de região. Então, a gente deixa marcado, por isso que chama uma região de liquidez. Lá na frente, olha só, você vê que o mercado deu uma beliscada aqui uma vez, gerou vários movimentos de baixa, vários trades que a gente veio mapeando lá no time. Cada setinha dessa aqui, ó, tá vendo? É um trade que a gente mapeou em detalhes, desenhado com antecedência lá no time da Excelência Trade. Tá vendo? Essa compra aqui foi absurda, um trade de mais de 30 vezes o seu risco, gigante aqui na movimentação, foi bem legal. Mas enfim, então a gente vê que ele deu uma beliscadinha naquela região, realmente entrou o interesse vendedor, só que agora ele está de novo lá, realmente capturando direita a liquidez, porque aqui foi só uma beliscada, né? Aqui ele está direito lá, capturando a liquidez. Então pode entrar interesse vendedor a qualquer momento nessa região, porque ele está em posição de captura de liquidez, que seria estar em cima desse topo aqui, que é um topo de liquidez. Então isso é importante para a gente entender, porque muito big player monta posição de venda nesse tipo de região, tá? Nesse tipo de região. Então, jogando aqui no gráfico de 15 minutos, onde a gente vem refinando um pouco o estudo, a gente começa a ver aquele comportamento. Até aqui nos 5 minutos, talvez fique melhor. No 15 minutos está mais nítido de ver, tá vendo? Olha os impulsos para cima do nada, tá vendo? Faz uns impulsos para cima, ó, aqui, aqui, tá vendo? Olha o tamanho desse candle. Olha o tamanho desse candle. É porque aqui você já está vendo o movimento caindo. Mas quando você está vendo o mercado andando e vê ele fazendo esses impulsos para cima, com uma alta desse tamanho aqui atrás, cara, parece que o mercado vai para a lua, né? Parece que ele vai subir muito. E é esse o fundamento desse sinal de fraqueza. É a impressão que ele passa de que o mercado vai subir muito, e aí, cara, ele cai mais forte ainda, muitas das vezes, quebra as mínimas, não dá em nada essa puxada para cima, ou seja, sinal de fraqueza. Buy to sell, ou seja, compra para vender. Isso aqui é micromanipulação institucional no mercado, tá? Isso aqui é sinal de oferta presente, sinal de queda e tudo mais. Então, o mercado está nesse contexto, fazendo tudo isso que a gente está vendo, capturando liquidez lá de trás, ou seja, numa região que pode entrar interesse de big player na venda e criando sinais de fraqueza, mostrando essa presença de oferta e essa fraqueza potencial de demanda nesses níveis de preço.
Refinando aqui no gráfico de 1 minuto também, nesse caso, o que a gente vê ele fazendo, e o que a gente quer ver ele fazendo aqui, é uma estrutura de continuidade baixa. É o que a gente quer ver ele desenvolvendo. Então, assim, ele já até desenvolveu aqui, querendo ou não, nessa movimentação. Ó. 1, 2, 3, puxou para cima, puxou para baixo. Né? A puxada para cima quebrou esse topinho aqui e logo depois ele veio caindo. Então, aquela estrutura de continuidade baixa, nela cria POI, que é uma região de oferta, e voltando lá a gente tem venda de continuidade nesse tipo de região. Então, é exatamente isso daqui. Vai criar aqui a região de oferta e a gente mapeou isso aqui em detalhes lá no time de Excelência Trade. Olha só, posso mostrar aqui para vocês. Olha lá, tá vendo? Criando ali o cenário, a gente tem uma boa configuração. Vou até tirar o print aqui para vocês. Acho que eu já tinha até tirado ali, mas olha só. Só para você ver onde que ele desenvolveu, como que tá simples, como que é só clicar e participar do movimento, como que tá nítido ali o desenho, como que fica fácil para você lucrar no mercado com isso daqui. Olha só. Essa puxada para cima e esse fundo aqui, tá vendo? É esse fundo aqui e essa puxada para cima, tá? É a mesma puxada para cima. Ele veio caindo bastante, Então ele está se aproximando desse fundo, que foi exatamente aqui, ó, onde ele estava começando a se aproximar desse fundo. E a gente quer ver ele dando uma subida para respirar, vem caindo e cria estrutura de continuidade baixa. Cria estrutura. Então tá exatamente ali, tá? E aí você vê aqui, lá, 7 horas atrás, aqui no grupo, os desenvolvimentos, o pessoal localizando, participando de movimento e tudo mais. Então a gente tem aqui a possibilidade de venda, naturalmente, nesse tipo de região. Tem que andar 3 vezes o risco também, tá? Esse tipo de configuração. 3 vezes o risco é o mercado andar 3 vezes aquilo que você está arriscando no movimento. Peraí, deixa eu organizar aqui. Boa, 3 vezes o risco. Então andou ali a movimentação que tinha que andar certinho, que é 3 vezes aquilo que a gente estava arriscando no tamanho do stop, para a gente conseguir ali um retorno muito maior do que o nosso risco e ter uma relação risco-retorno forte a nosso favor. Isso é extremamente importante. Então aqui um baita movimento também, pós-sinal de fraqueza, pós-captura de liquidez, com contexto, né, para você tomar decisão. Então sempre fica de olho nisso. O mercado fez umas puxadas agressivas para cima. Parece que vai para a lua. Do nada ele cai mais forte ainda e quebra as mínimas. Isso aqui é um sinal de fraqueza. Você pode ficar de olho depois em estruturas de continuidade de baixa, porque provavelmente a gente vai ter bons cenários de continuidade, consequentemente bons trades. Assim como topos arredondados, muito comum, né? O mercado vem arredondando topos e depois vem criando estruturas de continuidade baixa. Ainda mais se ele alinhar os dois, igual a gente viu ali, né? Arredonda os topos, começa a fazer umas puxadas para cima que não dão em nada e vai criando as estruturas de continuidade baixa. Vai tendo várias vendas de alto potencial, tá? Então comece a alinhar isso no seu dia a dia operacional, tenho certeza que vai fazer diferença na sua leitura. Entra para o nosso time do Excelência Trade, né? O nosso programa de formação completo, onde você tem acesso a tudo aquilo que eu falei, fora um monte de outras coisas. Assiste as lives que a gente teve agora, foram aulas de um mini curso que eu dei aqui de gratuito no canal. Tá aqui, só você ir na aba ao vivo aqui do canal que você consegue estar assistindo. E aí tem várias aulas que a gente teve essa semana, foram 3 aulas, e aí depois eu ainda dei uma aula bônus, então foi 4 aulas, se for ver, ao vivo, de várias horas ali, explicando várias técnicas boas que vai virar sua chave no mercado, vários conceitos importantes, vários conselhos importantes de trade, bem interessante. Então te vejo lá dentro do time da Excelência Trade para a gente construir essa jornada, dá uma olhada que está com desconto imperdível para participar do treinamento, beleza? Vamos junto, pessoal, deixa o dedo no like, e qualquer dúvida pode colocar aí que eu vou estar te respondendo com o maior prazer. Vamos juntos. Fui! Valeu!